Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar da que eu acredito ser a mais nova série da Netflix, Desventuras em Série, baseada numa saga de 13 livros que fez parte da minha infância. Então eu senti a necessidade de trazer para vocês logo o que eu achei dessa série. Confesso que ainda não assisti todos os episódios, mas já deu para eu formar uma opinião interessante. Se vocês estiverem percebendo que eu tô com um microfone novo, ele é provisório, viu, gente? Nós tivemos um acidente aqui, técnico, com o microfone que a gente geralmente usa, porque nós somos pessoas muito pacientes aqui no estúdio. Mas, enfim, puxa a vinheta e vamos falar do que importa. Blue skies smiling at me, nothing but blue skies. Violet, Klaus, and Sonny were intelligent children. Most everything that happened to them was rife with misfortune and despair. Your parents have perished in a terrible fire. Perished means killed. We know what perished means. Hello, 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 children. Bom, Desventuras em Série, como eu já falei, foi baseado numa saga de livros. São 13 livros no total e eles foram os primeiros livros com a história complexa que eu li na minha vida. Quando eu ia à biblioteca da minha escola, os livros eram divididos por etiquetas de cores e cada cor indicava que o livro era para uma série diferente. Quando eu li Desventuras em Série, eu ainda estava na terceira ou na quarta série, e esses livros eram indicados para a quinta série, então eu sentia que eu estava fazendo uma leitura super madura. Eu sei que teve gente nessa idade que já estava lendo Harry Potter e outros livros muito grandes e muito mais complexos, mas para mim eles foram os primeiros livros que realmente tiveram uma história, e eles eram para mim muito diferentes de qualquer outro livro que eu já tinha lido, mas, gente, vamos combinar, eu li a Bruxonilda nessa época, então foi um grande degrau na minha vida. E eu achava aquela história muito completa, muito diferente de tudo que eu já tinha lido. E por isso eu gostei tanto desses livros. E eu assisti o filme também com o Jim Carrey, que é mais antigo, e eu não gostei do filme, mas eu acho que principalmente por serem 13 livros, não tem como você resumir toda aquela história em apenas menos de 2 horas de filme, se não me engano. E eu realmente não gostei daquele trabalho. Se vocês quiserem um vídeo especificamente sobre o filme, é só me pedir aqui embaixo, eu reassisto ele e faço uma crítica mais detalhada para vocês. Antes de eu começar a falar realmente da série, eu quero comparar ela rapidamente ao livro, apesar de eu não ter tanta propriedade para fazer isso, porque eu li os livros realmente só naquela época e eu não lembrava de absolutamente nada da história até eu assistir. E quando eu comecei a assistir, eu encaixei algumas coisas, lembrei de alguns detalhes. E a primeira coisa que eu quero falar aqui é que a série é extremamente fiel aos livros. Até na maneira em que as coisas acontecem e da maneira que ela foi produzida. É muito parecido, te dá a sensação de que você está lendo o livro novamente. Pelo menos para mim foi assim. E o primeiro detalhe é o narrador. O livro ele tem um narrador diferente de qualquer outro livro que eu já li. Pode ser que existam outros assim, eu apenas não conheço. Mas o narrador ele está extremamente presente, falando o tempo todo que você não deveria estar lendo aquele livro. Eu lembro disso muito do Querido Diário Otário, que foi outro livro que marcou a minha infância, porque ela falava o tempo todo que você não deveria ler, mas é por outro motivo, é porque era para você sentir que você estava lendo o diário de outra pessoa. E o Desventuras em Série, o narrador está sempre falando que você não deve assistir, porque tem coisa melhor para você fazer. E esse narrador está sempre ali, dando detalhes que muitas vezes você não precisava saber. Por exemplo, na série mesmo, já teve um momento que falaram assim, boa tarde. Aí o narrador vem, tarde, é um período do dia em que acontece depois do almoço, entre a janta e o almoço, alguma coisa assim. Não sei se foi exatamente isso que ele falou, mas no livro é assim também. E muita gente que nunca tinha lido o livro antes e começou a ver a série, achou isso irritante, achou que não precisava desse narrador, principalmente porque ele é literalmente personificado, é uma pessoa que aparece ali o tempo todo. Está acontecendo uma cena, estão ali os personagens, e aí aparece o narrador ali, como se os personagens não estivessem vendo ele. E isso é uma coisa que não funciona para muita gente. Tem muita gente que assistiu, como eu já falei, que achou isso péssimo, que não achou interessante
o fato de ter um narrador pessoa ali que os personagens não estão vendo, mas para mim foi muito legal, porque além de ser diferente das outras séries, é muito fiel ao livro. Outra coisa que também não pode agradar a todos, mas que é bem fiel ao livro, é que tem um nenê na série, muito bonitinho, inclusive, que é a irmãzinha dos órfãos principais ali, da trama principal, e ela fala... ela balbucia algumas coisas que você não entende o que ela está falando, mas as pessoas que são mais próximas dela, no caso ali os irmãos, entendem o que ela está falando, e aí tem uma legenda na tela para você saber o que a nenenzinha está falando. E é um grupo seleto de personagens que consegue entender aquelas coisas que ela está falando. E muita gente achou isso assim... bobo, infantil, não gostou de ter essa legenda para neném especificamente, mas eu também achei muito legal justamente por ser fiel ao livro. Essas vão ser as únicas coisas que eu vou falar que tem relação com os livros Desventuras em Série, porque, como eu já falei, eu não tenho muita propriedade para falar sobre esse assunto com vocês. Eu vou falar agora pelos olhos de uma pessoa que não lembrava da história, começou a assistir, porque eu sinto que as pessoas que estão assistindo até o momento, são pessoas que já leram esses livros na infância e querem ter um momento de nostalgia, porque gostaram muito da história. Então agora eu vou apresentar isso para os olhos de uma pessoa que não leu esses livros e está querendo saber se a série é realmente boa e vale a pena assistir. Vou começar falando da primeira impressão que eu tive quando eu vi o primeiro episódio. Ele é muito bem produzido, ele é muito esteticamente agradável, e eu achei isso muito legal também, porque quando a gente, principalmente aqui do Brasil, lê livros de fora... Eu sinto, pelo menos, que a gente idealiza muito, ainda mais quando a gente é criança e não sabe como o mundo é realmente. A gente imagina tudo como um subúrbio, como a gente vê em filmes de criança mesmo e tudo mais. E essa série foi toda produzida assim. Lembra um pouco a Cidade do Edward de Mãos de Tesoura. Então, assim, é tudo muito bonito de se ver. E foi uma produção muito bem feita. Remete muito, pelo menos, à ideia de como eu idealizava essa história. Como eu enxergava as casas na minha cabeça. A casa do Conde Olaf é uma mansão caindo aos pedaços, muito parecida com um castelo mal-assombrado. E é bem exagerado mesmo, não é uma coisa nem um pouco realista. Se você andar pelos lugares do mundo, você não vai encontrar pessoas que realmente moram nessa casa. E os personagens são todos assim. O Conde Olaf, principalmente, o Neil Patrick Harris, que faz o personagem, fala que ele nunca usou tanta maquiagem na vida dele quanto para fazer esse personagem. Ele é bem assim... um personagem que parece que você está revendo filmes assim de animação da Disney, mas agora em filme, com pessoas reais. E eu achei isso muito interessante. Eu acho que combinou muito com a trama e a produção foi muito bem feita. A escolha do elenco também foi perfeita. Não preciso nem falar que o Neil Patrick Harris tem um talento assim incrível. E a gente tem aí essa crítica à produção. E agora falando da trama, no primeiro episódio eu fiquei muito decepcionada, porque como eu tinha essa ideia de que a história era maravilhosa, extremamente complexa, eu fiquei muito decepcionada, porque o primeiro episódio realmente parece uma coisa para criança mesmo. São um grupo de órfãos que perderam seus pais, vão morar com um tio muito, muito distante, que é um péssimo ator e também é muito cruel, faz eles fazerem trabalhos domésticos muito pesados. Muito idealizado e muito assim, como se fosse uma versão nova da Cinderela. E eu fiquei muito decepcionada. Como eu não lembrava da história, eu não imaginava que tinha mais por vir. E eu confesso que se eu não tivesse planejando fazer um vídeo falando dessa série, eu não teria continuado assistindo, porque não me prendeu nem um pouco. Porém, quando eu continuei assistindo, a história foi ficando mais interessante. Eu comecei a lembrar de alguns detalhes do livro e agora eu estou super interessada em continuar assistindo, porque eles estão plantando alguns mistérios. Ouso dizer que, se eu não soubesse assim que tem os livros e que está sendo baseado já sobre um roteiro que existe, eles iam acabar, igual eu já falei num vídeo anterior, igual a Lost, que vão colocando vários mistérios e não resolvem nada, porque realmente estão colocando umas pistas de que aquilo ali está só crescendo, cada vez aumenta mais, e você fica ali naquela angústia, querendo muito saber, mas como eles estão fazendo, como eu já falei, num roteiro, seguindo exatamente... arrisca ali toda a história do livro, eu imagino que eles já têm todo o planejamento, vão seguir exatamente e não vai ficar nada em aberto, espero eu. Então, eu achei que vale a pena, eu acho que a trama tem só a melhorar, tem só a crescer e está ficando interessante, pelo menos para mim. Porém, eu não sou parte de um grupo unânime que pensa isso. Eu assisti a partir do segundo episódio com a minha mãe e ela não gostou, ela achou bobo.
Acho que esse combo, né, da gente pegar um narrador pessoa, do neném conversando, dessa história que foi direcionada para um público infantil, e toda essa coisa idealizada, como se fosse um conto de fada de tragédias mesmo, é um combo que não funciona para muita gente. Mas, principalmente, se você lê os livros e está procurando um sentimento de nostalgia, é uma boa coisa você assistir. E eu acho que, para quem não lê os livros também, vale a pena dar uma chance. Vai que faz o seu estilo, né? Essa montagem. A produção é perfeita mesmo. E então é isso. É basicamente essa mensagem que eu estou tentando passar aqui para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, indique para os seus amigos. Se você não gostou, indique para os seus inimigos. O importante é me deixar famosa. Um beijo e até a próxima.